Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu sou o professor Milton, de Educação Física, e vocês todos sejam bem-vindos à nossa aula número 10 do quarto ano. E hoje nós vamos falar sobre o jogo de damas. O jogo de damas, gente, ele é um jogo bem antigo e ele teve diversas versões antes de chegar àquela versão mais popular aqui no Brasil do jogo de damas. Ele é jogado com o mesmo tabuleiro de xadrez. Mas você sabia que existem outras formas de jogar? Vamos conhecer nessa aula as regras e algumas curiosidades do jogo de damas. Caso vocês tenham um jogo de damas em casa ou de xadrez, ótimo. Caso vocês não tenham e queiram jogar online, vocês também podem fazer. Mas se vocês quiserem jogar em casa, vocês podem fazer um tabuleiro com os seguintes materiais: folha de papelão ou cartolina a partir de 32 centímetros de cada lado, tinta guache ou qualquer outra e pincel. Obviamente, para pintar as casas escuras, né? E 24 tampinhas, sendo 12 de uma cor e 12 de outra. Qual que é a história desse jogo de dama? Vocês já jogaram dama? Vocês conhecem esse jogo, pessoal? Bem, essa brincadeira de tabuleiro existe há mais de 3.500 anos. Provavelmente foi desenvolvida no Egito Antigo. A história do jogo de damas envolve 40 séculos de evolução. Ele sofreu inúmeras mudanças em seu formato. Suas regras foram se adaptando a novas culturas até chegar ao nosso formato atual, ganhando adeptos no mundo inteiro. O jogo ele chegou no Brasil por influência da Espanha e mais ainda de Portugal, trazido pelo Dom João VI. Como que nós jogamos dama? Qual que é o tabuleiro? Aonde nós jogamos esse jogo? O jogo de damas ele é praticado em um tabuleiro de 64 casas, claras e escuras. A grande diagonal, representado nesse desenho como as casas escuras, ela deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. Bem, pessoal, então nós podemos observar aqui essa grande diagonal, ó, para nós sabermos, na verdade, a posição correta que nós vamos jogar num tabuleiro de xadrez, um jogo de xadrez, como nós vamos posicionar o tabuleiro. A casa branca sempre vai ficar na nossa direita. A mão que eu escrevo, né, quem é canhoto escreve com a mão esquerda. Na minha direita vai ficar uma casinha branca aqui, ó, tá? E a grande diagonal fecha, deixando a sua casa perto do seu lado, escura do lado esquerdo. Tá ok, pessoal? Os jogadores. O jogo de damas ele é praticado entre dois parceiros, com 12 pedras brancas de um lado e 12 pedras pretas do outro lado. Como nós podemos observar aqui, também nesse meu jogo, aqui na mesa. O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas, de forma semelhante no xadrez, né? Também joga-se damas em um tabuleiro de 100 casas, com 20 peças para cada lado. A dama internacional. Uau, hein, gente? Deve ser um tabuleirão bem maior, né? Nós vamos agora conhecer o movimento básico da dama. A pedra da dama, ela anda só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a 8ª linha do tabuleiro, ela é promovida a dama, tá? Então, as peças cada pedra começa de um lado, e quando ela chegar no outro canto do tabuleiro, ela só pode andar para frente. Quando ela chegar no final do tabuleiro, ela é promovida a uma outra peça mais poderosa que nós vamos ver a seguir. A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente, ela anda para trás, quantas casas ela quiser.
A dama não pode saltar uma peça da mesma cor. Então, ó, nós vamos ver aqui no outro exemplo, tá? Na casa central, onde a dama se posiciona, ela pode andar uma casa, se ela quiser. Ela pode andar duas casas. Aonde tiver espaço na diagonal, ela pode se movimentar, pelas casas pretas do jogo de dama. Mas se tiver uma peça uma peça da mesma cor que ela não pode passar por cima dessa peça, dessa pedra. O que é a captura? A captura é quando você pega uma peça de um adversário, quando você captura uma peça de um adversário, tá? A captura ela é obrigatória e não existe uma coisa que eu já vou explicar para vocês que é o sopro, tá? E duas ou mais peças juntas na mesma diagonal não podem ser capturadas. Então eu vou explicar o seguinte, pessoal. Para uma peça capturar a outra na dama, ela tem que passar por cima de uma peça do oponente e você capturou, trouxe ela para cá. Tá ok? Quando uma peça se coloca numa situação que, por exemplo, assim, o seu adversário colocou uma peça e você pode comer essa peça. Você é obrigado a capturar essa peça. Você não pode fazer uma jogada diferente disso. Senão, antigamente, nós dizíamos que a gente soprava a peça do adversário, né? Mas hoje em dia, se ele jogar uma peça e não comer a outra peça, ele ia levar um sopro. A gente fazia assim, ó. E soprava a peça e tirava a peça do jogo. Agora não pode mais. A peça é obrigada a capturar a peça do adversário se ele estiver na posição de ser capturado. Equivalentes, tá? A pedra captura a dama e a dama captura a pedra. A pedra e a dama, eles têm o mesmo valor para capturarem ou serem capturadas. Captura para frente e para trás. A pedra e a dama, elas podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou mais peças, tá? A lei da maioria. Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar o lance que capture o maior número de peças. Essa é considerada a lei da maioria. Então nós vemos no exemplo aqui, ó, essa peça branca, ela pode passar por cima de uma peça vermelha ou uma peça escura. E ela tem aqui, ó, a opção de capturar outra peça para frente, ou ela tem a opção de capturar outra peça para trás, só que aí ela vai capturar duas peças. Então ela obrigatoriamente ela vai ter que ela não vai poder se transformar em dama. Olha só que coisa interessante, ó. Se ela capturar essa peça aqui, ela se transforma em dama, só que ela não pode, porque ela precisa capturar o maior número de adversários em uma jogada. Se for possível, se estiver em posição apropriada, tá ok? Só na casa de coroação vira dama. A pedra que, durante o lance da captura de várias peças, apenas passe por qualquer casa da coroação sem parar, ela não será promovida a dama. Podemos ver esse exemplo aqui também, ó. Mesma situação anterior. Essa peça branca, ela passou pela casa da coroação, só que como tinha uma outra peça em posição de ser capturada, ela obrigatoriamente teve que fazer um salto para trás. Regras para capturas múltiplas. Na execução de um lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa vazia. Não é permitido capturar duas vezes a mesma peça. Então, mais uma vez, nós podemos ver alguns exemplos de como nós capturamos muitas peças no jogo. Então, nesses slides, cada situação está representada por essa ilustração que nós podemos compreender visualmente essa regra. Tá ok, pessoal? Então, teve alguma dúvida? Dá uma olhadinha no desenho. Dá uma olhadinha no desenho, tenta interpretar o desenho para ver se você consegue interpretar uma regra também. Regras para várias capturas. De novo, né, número 2.
Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez. As peças capturadas elas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance da captura. Como que se empata um jogo, né? Normalmente alguém vence, normalmente alguém perde, mas no jogo de xadrez, diversos jogos normalmente terminam em empate. Após 20 lances sucessivos de damas, sem captura ou deslocamento de pedra, a partida é declarada empatada. Ou quando termina com finais de 2 damas contra 2 damas, 2 damas contra 1 dama, 2 damas contra 1 dama e uma pedra, 1 dama contra 1 dama e 1 dama contra 1 dama, uma pedra, são declaradas empatadas após 5 lances. E agora, pessoal, online ou caseiro? Nós podemos jogar damas facilmente na internet. Quem não tiver, pode montar o seu tabuleiro. Quem não quiser, pode montar seu tabuleiro em casa ou clicar nas imagens para escolher. Ó, temos como jogar um jogo de damas na internet e você também tem um link para nós construirmos um tabuleiro, como você constrói um tabuleiro de um jogo de damas para se jogar em casa também. Ou seja, não tem xadrez em casa? Não tem desculpa, pessoal. Jogar dama é muito fácil e muito divertido. Para revisar um pouquinho das regras do jogo de damas e a sua história, assista ao vídeo clicando no link. E, para a atividade, você vai realizar uma partida. Conhecendo as regras do jogo, realize uma partida do jogo. Pode ser em casa, se você tiver um tabuleiro, ou pode ser da sua forma online também. Com a partida realizada, você compreenderá um pouquinho a mais do jogo e poderá responder às questões propostas nas atividades. Tenham uma ótima semana de estudos.